Olá, eu sou Ju Vieira e esse é o canal do Hospedim. Aqui a gente conversa sobre hotelaria de um jeito descomplicado. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre planejamento estratégico. O ano está terminando e eu quero saber se você já pensou nas metas e objetivos do seu meio de hospedagem no ano que vem. Talvez, por ter chegado nesse vídeo, precise de uma pequena ajuda para saber por onde começar. E até o final desse vídeo você vai conhecer 4 passos para fazer o planejamento estratégico do seu meio de hospedagem, já que essa é uma tarefa prioritária no momento que estamos vivendo. Antes de continuar, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário se gostar do conteúdo para a gente entender o seu feedback e continuar trazendo novos vídeos por aqui. A gente sabe que fazer a gestão de um meio de hospedagem é bastante desafiador e que muitas vezes é o próprio hoteleiro que executa várias funções no seu negócio e acaba deixando o planejamento estratégico de lado, né? Acaba não pensando no que ele deseja como objetivo e como ele vai alcançar esses objetivos ao longo do próximo ano, por exemplo. Só que um barco sem uma direção fica perdido no mar. Não é isso que a gente quer. A gente precisa ter um ponto de chegada, ter um objetivo. A sua equipe hoteleira precisa conhecer esse objetivo, porque sem ele não saberemos se estamos seguindo num caminho certo, ou pelo menos no caminho desejado. Então, se você está disposto a fazer o planejamento estratégico do seu negócio, o meu compromisso com você é partir para a prática, onde a gente vai aprender o que é necessário para tirar do papel as ideias que estão na sua cabeça. Já que o planejamento estratégico se trata de um conjunto de metodologias que é utilizada de forma sistematizada para poder simular, prever, planejar o crescimento sustentável do meio de hospedagem. Ou seja, se eu quero, por exemplo, duplicar o meu faturamento no próximo ano, se esse é um objetivo do meu negócio, eu preciso definir como eu vou fazer isso, quais são as ações que eu vou fazer durante o ano para que esse objetivo seja atingido. Todos esses pontos são englobados no nosso planejamento estratégico. E o resultado do planejamento estratégico é um documento, sim, escrito, né, onde a gente possa revisitar de tempos em tempos com os principais objetivos estratégicos do seu negócio. Onde você deseja crescer, onde você vai atuar, quando, como, o máximo de informações que você puder colocar deve estar no planejamento estratégico. Mas eu ressalto que esse não é um documento escrito em pedra, né? Ou seja, ele pode ser mudado ao longo do ano, até porque muitas coisas acontecem no ano. Mas a gente precisa sim ter um ponto de partida, né? A gente não pode deixar a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho. Não, a gente tem sim que ter um ponto de partida e também uma ideia de onde quer chegar, para poder caminhar nesse sentido. Já que a concorrência não perdoa, né, os hoteleiros e os negócios que não têm uma estratégia de crescimento. E se você tem dúvida com relação à periodicidade do planejamento estratégico, de quanto em quanto tempo você deve planejar, essa também não é uma resposta fixa, pois depende de cada meio de hospedagem. Você pode fazer um planejamento de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos. Depende de como você quer gerenciar esses objetivos, né, junto com a sua equipe. O planejamento de curto e médio prazo é mais fácil de acompanhar e de ir mudando ao longo do tempo, mas essa rotina precisa estar inserida aí na sua gestão. É difícil falar das dicas para fazer seu planejamento estratégico sem contextualizar esses pontos importantes. Mas agora vamos para os 4 passos do planejamento estratégico. O primeiro deles é revisar a missão, visão e valores do seu negócio. Se você ainda não tem, esse é o momento de fazer junto com a sua equipe, né? Mas se você já tem, durante o planejamento estratégico, a gente pega essas informações e revisa, revisita, fortalece. Né? A missão da empresa, o propósito da empresa não tende a mudar, mas ele pode também sofrer alguma alteração. A visão, que é como uma meta maior, uma meta grande, ela pode ter sido alcançada, né, e ser revisada nesse processo. Assim como os valores da empresa também podem ser alterados, sofrer pequenas alterações, dependendo do momento que a empresa estiver vivendo. Mas esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar para o seu meio de hospedagem, identificando quais são as qualidades dele e quais são as fraquezas dele.
Coloque isso no papel, escreva mesmo numa planilha, junto com a sua equipe, porque eles podem sim dar muitas ideias, né? E depois de olhar para dentro da sua hospedagem, olhe para o seu ambiente externo. O próprio governo também federal, de que forma ele impacta no seu negócio. Analise todas as oportunidades e as ameaças do ambiente externo. Essa é a conhecida matriz SWOT, né? De forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Você precisa ter uma noção clara dos seus pontos fortes para poder explorar isso na sua estratégia de crescimento e também ter clareza dos pontos fracos para poder melhorar, para poder crescer. E aquelas questões que a gente sabe que são ameaças, mas que a gente não tem condições de mudar, essas a gente tenta mitigar, né, o efeito negativo de alguma forma, encontrando outras soluções. Por exemplo, vamos supor que o acesso da sua pousada é muito ruim, né? Que o município não investiu na pavimentação ou na construção de uma rua melhor. O que você pode fazer para reduzir essa ameaça? Você pode, de repente, se juntar com outras pessoas, construir algo melhor, investir um pouco nisso, pelo menos. Então pense em estratégias para melhorar o seu negócio, visando melhorar o seu negócio para o próximo ano. Depois disso, transforme todas essas ideias em tarefas, em ações, né? O que você vai fazer ao longo do ano, ao longo dos meses? Você pode até planejar para períodos curtos, como 3 meses, né? De 3 em 3 meses. Escolha um objetivo, faça esse planejamento, dividindo esse objetivo em pequenas tarefas, porque assim a gente consegue avançar, né? Quando a gente olha para um objetivo muito longe, muito grande, fica difícil ver uma forma de alcançar, mas quando a gente vai atingindo pequenas tarefas, vai fazendo pequenas tarefas ao longo do tempo, a gente consegue chegar mais perto do objetivo, né? E comemorar pequenas vitórias também ao longo do caminho, o que é muito bacana. Depois disso, no quarto passo, é hora de fazer revisões, né? Você tem seus planejamentos, tem suas ações, já sabe o que precisa ser feito, mas essas ações precisam ser revisadas de tempos em tempos, para a gente identificar se a gente está indo no caminho certo mesmo, se algo precisa ser mudado, se o objetivo não vai ser alcançado, se a gente pode mudar ele, redesenhar ele, trocar por outro objetivo, né? Acompanhar os resultados. Se eu espero que a minha receita cresça X% e eu estou fazendo determinadas ações, essas ações estão de fato fazendo a minha receita crescer ou eu preciso mudar, né? E os indicadores do seu negócio é que vão te responder essas questões. Como eu disse no começo do vídeo, né? Esse é um documento vivo, ele vai sofrendo alterações, ele vai passando por melhorias, né? Porque o que a gente deseja é que os objetivos estratégicos sejam alcançados de alguma forma. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero ressaltar que o planejamento estratégico não é o salvador de todos os problemas. Ele vai ser um norte para a sua gestão, um norte para a sua equipe, uma boa forma de acompanhar os resultados também do negócio, se a gente está atingindo, se não está, o que precisa ser feito. Mas, né, é preciso que o hoteleiro tenha esse engajamento, queira de fato executar as ações e tenha um olhar estratégico sobre o seu negócio. Existem muitas empresas que não se preocupam com isso de forma alguma e que, consequentemente, passam muitos apertos. Quando chega alguma crise, tudo se torna mais difícil, bate o desespero, justamente por não ter uma orientação, por não ter um caminho para seguir, por não saber se está indo no caminho certo. Então, se já é difícil quando a gente tem um planejamento estratégico desenhado, imagina se a gente não tiver. E eu te convido então a parar, pensar no seu negócio de forma estratégica e colocar no papel o que você deseja para o próximo ano. Bora fazer isso? Espero que essas dicas tenham ajudado. Comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida. E até a próxima. Tchau!